Vou esperar chegar aqui. Tá a conexão. Dá pra ver. Ciao ragazzi, buonasera Maria. Hoje eu tinha prometido pra vocês uma live no YouTube, só que acabou que não aconteceu, tá? Eu tive um problema ontem, desde ontem eu tô tentando resolver e a gente achou que tinha dado certo, mas não deu. Buonasera, Carol. Acabou não dando certo, então eu decidi fazer... Buonasera, Maria. Então eu decidi fazer por aqui mesmo, tá? E é óbvio que eu não poderia começar essa live sem dar o meu buonasera, ragazzi, buonasera a tutti. Hoje nós vamos ter uma live muito especial, eu preparei com muito carinho, tem muito conteúdo bom, tá? Então fiquem comigo porque eu tenho certeza que vai valer a pena. A gente vai fazer hoje uma live sobre diálogo, um diálogo em italiano, tá? E dentro desse diálogo a gente vai estudar várias propostas, várias partes da língua, tá? Tanto gramática. Eu vou ensinar um exercício que dá pra gente fazer aqui de conversação, tá? Pra gente praticar um pouquinho. Buonasera, Carol. Buonasera. Ok, então vamos lá, tá? Eu vou explicar como que vai funcionar. Eu não consegui fazer pelo YouTube, tá? Então eu vou ter que dar um jeito aqui de tentar fazer vocês ouvirem. Então eu só vou pedir que vocês me deem um ok se o áudio vai estar legal, se tá compreensível, tá? E vamos começar. Opa, tô aqui, voltei, tá? Então vamos lá, vamos começar, tá? Primeira coisa que eu quero falar, esse diálogo, ele Ciao vai... Maria, come va? Non c'è male. Opa, já deu. Tchau, Jackson, buonasera! Pra quem tá chegando agora, eu expliquei que a live ia ser pelo YouTube, só que eu vou explicar o que aconteceu. O YouTube, ele pede uma verificação de 24 horas quando a gente vai fazer a primeira live. E a gente fez essa verificação ontem, tá? Só que a gente achou que ia dar tempo deles darem, né, uma resposta, eles ainda não deram. Então a gente vai ter que improvisar aqui pelo Instagram, tá? Eu vou ter que fazer a coisa meio improvisada, porque eu quero muito passar um conteúdo de qualidade pra vocês, tá? Então, só me deem um feedback se o áudio tá legal, se tá dando pra ouvir, tá? Eu vou tentar aproximar o celular aqui pra que fique fácil de vocês escutarem. Então, vamos lá, vamos começar. Tem algumas pessoas aqui. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Vamos lá, vamos começar então. A gente vai trabalhar em cima de um diálogo, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer agora é escutar uma primeira vez esse diálogo, tá? Sem texto, sem nada. Ah, grazie Maria, grazie. E eu quero que... Buonasera, buonasera. E eu quero que vocês me falem se vai estar legal o áudio, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar play aqui, tá? E vocês me dão um feedback. Deixa eu só trocar aqui. Isso. Então, aqui nós temos o nosso diálogo. E eu vou dar um play aqui no áudio. Acho que vocês podem me ver, né? Vamos lá. Ó. Vamos lá. Todos preparados? Vamos então ouvir esse diálogo pela primeira vez, tá? Ciao Maria, come va? Non c'è male, e tu? Bene, quanto tempo che non ci sentiamo? Sì, il mio nuovo lavoro è lontano da qui, quindi devo prendere il treno più presto. A che ora ti svegli? Io mi sveglio sempre alle 6 e mi alzo alle 6:30, poi faccio la doccia, dopo faccio colazione ed esco di casa alle 8. E tu? Io mi sveglio con calma, guardo un po' di telegiornale e mentre bevo il caffè leggo anche il quotidiano. Ogni giorno è sempre la stessa cosa.
tranne il fine settimana, nella quale mi alzo un po' più presto per andare a giocare a tennis. Tu fai qualche sport? Purtroppo non faccio molto sport e a volte io e mio marito giochiamo a pallavolo. Ah, vi piace la pallavolo? Sì, ci piace tantissimo. Il mio treno è arrivato. Ciao Marco. Ciao Maria, a presto! Vamos lá, primeiro feedback que eu quero ter de vocês. Como foi o áudio? Dá pra escutar? Por favor, eu quero saber se deu pra ouvir com clareza o diálogo. Ragazzi, deu sim? Ai, que bom. Então deu certo. Pra quem me conhece sabe, eu sou péssima com tecnologia, então eu tô tendo que aprender tudo isso do zero. Mas que bom, fico feliz então. Legal, maravilha. Ótimo, maravilha, ragazzi, tô muito contente. Então, maravilha, essa foi a primeira vez que a gente ouviu esse diálogo. E como que foi a compreensão? Difícil, fácil? Deu pra entender bastante coisa? Quero saber de vocês. Ou muito difícil? Pra gente partir pra segunda parte aqui. 90%. Jackson, muito bem. Médio, legal, Marília. Ótimo, excelente. Excelente, ragazzi. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar, tá? Aqui pra vocês. Esse diálogo, ele é de um nível iniciante, tá? Médio, legal, Carol, perfeito. Só que ele é falado por nativos em uma velocidade, eu pedi com que eles falassem em uma velocidade normal, tá? E por que eu tô falando isso agora aqui pra vocês? Porque é muito importante a gente ter a clareza que às vezes em alguns diálogos a gente vê pausado, numa fala mais pausada, né? Eu não gosto de trabalhar muito com isso. Por quê? Porque a velocidade normal que o italiano fala, às vezes a pronúncia, a entonação, as entonações, e eu credo que 70% perfeito. Ótimo, legal. Então, eu fico muito contente aí que a maior parte vocês tenham conseguido entender, né? Mas então, como eu tava falando, eu gosto de passar esses diálogos, tá? Numa velocidade normal, com o qual um nativo fala, tá? Pra gente ter esse contato, porque as entonações mudam, as pronúncias têm variações de região para região. E esses dois, por exemplo, eles são do sul, então a gente vai perceber que às vezes a entonação das palavras mudam. Então é muito legal a gente ter esse contato, tá? Vale bastante a pena. Agora vamos dar uma olhada. Ciao Maria, come va? Non c'è male, e tu? Bene, quanto tempo che non ci sentiamo? Opa! Sim. Agora o que eu vou fazer? Eu vou querer colocar aqui o texto, tá? Esse diálogo aqui pra vocês. A gente vai escutar mais uma vez e agora junto com o texto, tá? Antes da gente trabalhar esse texto detalhado. Agora eu vou ver como que eu vou fazer aqui com vocês. Pronto. Vamos lá, então. Vou dar play aqui e eu vou seguindo com o celular. Ciao Maria, come va? Non c'è male, e tu? Bene, quanto tempo che non ci sentiamo? Sì, il mio nuovo lavoro è lontano da qui, quindi devo prendere il treno più presto. A che ora ti svegli? Io mi sveglio sempre alle 6 e mi alzo alle 6:30, poi faccio la doccia, dopo faccio colazione ed esco di casa alle 8. E tu? Io mi sveglio con calma, guardo un po' di telegiornale e mentre bevo il caffè leggo anche il quotidiano. Ogni giorno è sempre la stessa cosa, tranne il fine settimana, nella quale mi alzo un po' più presto per andare a giocare a tennis. Tu fai qualche sport? Purtroppo non faccio molto sport e a volte io e mio marito giochiamo a pallavolo. Ah, vi piace la pallavolo? Sì, ci piace tantissimo. Il mio treno è arrivato. Ciao Marco. Ciao Maria, a presto! Perfeito, perfeito, ragazzi. Então deu pra acompanhar aí um pouquinho o diálogo. Eu vou colocar agora vocês aqui para que eu tenha mais mobilidade na hora de falar, porque como uma boa italiana, eu adoro gesticular. Peraí, vou tirar a capinha aqui.
Os meus alunos já sabem, eu falo com as mãos. Ai. Tô aqui? Pronto, tô aqui. Legal, então, ragazzi, vamos lá. Vamos ver algumas coisas que estão presentes nesse diálogo. Então, a primeira fala, aqui é um diálogo entre Marco e Maria, ok? A primeira fala é do Marco e ele diz assim: Ciao Maria, come va? Come va? E aqui a gente já tem um detalhe importante de ressaltar, tá? A gente conhece muito a pergunta, né, quando a gente quer saber como está a outra pessoa, a famosa pergunta, como stai? Só que essa não é, na verdade, a mais utilizada e a mais difundida pelos italianos. Eles vão usar muito a saudação, ao invés de dizer come stai, eles vão dizer come va, tá? Então é uma saudação diferente e que é muito mais utilizada pelos italianos. E aí a Maria responde, ela responde assim, non c'è male, e tu? Esse non c'è male também é uma saudação um pouquinho diferente aí pra gente, tá? Mas é muito utilizada pelos italianos. E além dessas respostas, né, do non c'è male, que seria o que esse non c'è male, Maria Rita? Tipo, não tem nada mal, tá tudo certo, né? Não é aquela resposta 100%, mas também não é ruim. Pra quem conhece, italiano é um pouquinho dramático, então ele sempre gosta dessa coisa meio tipo, non c'è male, tá indo, tá tudo certo. A gente tem outros modos de perguntar, então, pra pessoa como ela está. A gente tem o famoso, né, o mais conhecido, come stai? Mas temos também o que a gente acabou de ver no diálogo, come va? E além disso, temos também tutto a posto? Eles fazem muito isso. Então, encontra-se com alguém, por exemplo, encontrei com o Pedro e falo, ciao Pedro, tutto a posto? Ele me responde, sì Maria Rita, tutto a posto, e con te? Ok? Temos também come vanno le cose? Come vanno le cose? Tá? Pra gente perguntar, então, como estão as coisas, como a pessoa está. A gente tem aí outras formas, né? Outras alternativas da gente utilizar aquela frase come stai. Eu gosto sempre de trazer essas frases porque assim, o come stai é errado? Não, mas nós temos outras formas de utilizar que nos aproximam mais do italiano falado, daquele que realmente a gente vai escutar quando a gente estiver na Itália. E aí, como que eu respondo essas perguntas, Maria Rita? Bom, eu posso responder, como a gente viu no diálogo, com non c'è male, ou eu posso dizer tutto a posto, como no exemplo que eu falei pra vocês, ou ainda a gente tem mais um. É o insomma, tá? Esse insomma, eu tenho certeza que se você já tem um contato um pouquinho maior com o italiano, eu tenho certeza que você já deve ter visto ele em outros contextos, tá? Mas o que importa aqui pra gente é que esse insomma vai ser a mesma resposta do non c'è male. É tipo, tá tudo bem, não tem nada demais. Insomma, mais ou menos, né? Não é nem uma resposta 100% positiva e nem 100% negativa. É aquele meio termo ali, tá? E os italianos vão utilizar bastante, tá? Bom, vamos dar sequência aqui no diálogo. Então ele fala, bene, quanto tempo che non ci sentiamo? O que seria esse non ci sentiamo? Quanto tempo que a gente não se vê, né? Tá? Esse non ci sentiamo teria esse sentido. Quanto tempo que a gente não se vê? E aí a Maria responde, sì, il mio nuovo lavoro è lontano da qui. O meu novo trabalho é longe daqui. Quindi, então, devo prendere il treno più presto. E aí a gente tem uma palavra muito interessante aqui. Na verdade, duas, né? A primeira que eu já comentei, o quindi, que é o então, e também a palavra presto. O que seria isso? Il treno più presto. O presto seria o nosso cedo. Então, veja, ela responde, sim, o meu trabalho é mais longe daqui, então eu tenho que pegar o trem mais cedo, tá? Presto aí seria esse cedo. E aí ele continua, ele tá curioso. Ele pergunta, a que hora ti svegli? Tá? Olha que pergunta interessante. A que hora ti svegli? Aqui nós temos um dos assuntos que eu vou abordar hoje, que são os chamados verbos reflexivos.
Esse verbo que a gente utilizou é svegliarsi. Svegliarsi, que é o se despertar, tá? Então, o Marco vai usar o verbo svegliarsi e pergunta a Maria: Maria, a que hora te svegli? Tá? A gente guarda esse verbo ele vai ser muito importante, porque a gente, mais pra frente, eu vou comentar sobre os verbos reflexivos, tá? A Maria continua. Io mi sveglio sempre alle 6 e mi alzo alle 6:30. Opa! Temos um outro verbo muito interessante aqui, que é o verbo alzar-se. Alzar-se. Bom, esses dois verbos parecem a mesma coisa, mas não são. Svegliar-se é se despertar, tá? Então, prima io mi sveglio e dopo io mi alzo, porque alzar-se é se levantar. Levantar, alzar-se, tá? Se levantar. Poi, aqui temos uma palavra muito interessante, poi, tá? Que é a mesma coisa que dopo, tá? Poi o dopo sono uguali, são iguais, tá? Poi faccio la doccia, aqui nós temos a expressão fare la doccia, que significa tomar banho. Opa, tomar banho, tá? Então a Maria fala: poi faccio la doccia, dopo faccio colazione, fare colazione. Uma outra expressão muito importante também, vou escrever aqui para vocês. Fare colazione. Fare colazione é tomar o café da manhã. Tomar o café da manhã. Dopo faccio colazione, e agora prestem atenção como eu vou falar. Ed esco di casa. Atenção, ed esco di casa. O que isso significa? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente tem um desenho. Opa. Fiquei muda aqui. A gente vai ter um desenho aqui, tá? Entre esses dois es. E aí vocês devem se perguntar, o porquê que a gente coloca esse D aí? Eu já deixei lá no feed, tá? Um post falando sobre isso. Esse D é chamado de D fônico. O que isso significa, Maria Rita? Significa que a gente só vai utilizar esse D em italiano para não deixar os dois sons das vogais juntos. Em vez da gente dizer e esco, o italiano, ele não gosta dessas junções de sonoridades, tá? Então, para que a gente não tenha essa repetição, a gente coloca esse D. E aí, o que é importante a gente saber? Quando a gente coloca esse D, a gente tem que pronunciá-lo. Então, eu falo edesco. Veja, é a mesma lógica do apóstrofo em italiano. Quando eu tenho ele, a pronúncia vai ter que seguir como se fosse uma ponte que se formasse entre o E e o esco. Edesco, tá? Para quem não conhece, esse esco é a conjugação do verbo uscire. Ai. Pá, tô aqui, caiu um pouquinho, ragazzi, mas eu tô aqui. Então, esse esco é a conjugação de uscire, que é o verbo sair. Tá legal? Uscire é sair. Só para vocês saberem, tá? É um verbo irregular. A conjugação vai ficar io esco, tu esci, lui, lei esce, noi usciamo, voi uscite e loro escono, tá? Então, esse é o verbo uscire, que é o verbo sair. Io esco di casa, então eu saio de casa alle 8. E tu? Então, a Maria pergunta pro Marco, né? E tu? Aí ele responde: io mi sveglio con calma. Então, eu me desperto com calma. Guardo un po' di telegiornale,
Aqui nós temos um verbo, uma palavra interessante, né? Um po, que é um pouco. Então ele assiste, né? O verbo guardare é o verbo assistir. Então ele assiste um pouco, né, do noticiário mentre bevo il caffè. Aqui nós temos uma palavra muito importante, que é mentre. Mentre significa em português enquanto. Então, enquanto, né, ele assiste ao noticiário, ele bebe o café. Lego, e não é lego, tá? A pronúncia desse vai ser mais fechadinha. Lego anche il quotidiano. Veja, aqui a gente tem mais uma palavra interessante. Anche. E o que significa anche? Anche é também. Então, enquanto ele assiste, ele faz várias coisas juntas, né? Ele assiste o noticiário mentre beve il caffè, enquanto ele bebe o café, e fa anche un'altra azione di leggere il quotidiano. Quotidiano é o jornal, tá? Ogni giorno è sempre la stessa cosa. Veja, aqui a gente tem essa palavrinha que é o ogni. O que é esse ogni? Se a gente for procurar no dicionário, a primeira coisa que vai aparecer vai ser que ogni vai ser cada. Só que quando a gente tem uma ação que ela se repete com uma certa frequência em um período de tempo determinado, quando a gente usa esse ogni, ele pode ter o sentido também de todo ou toda. Então, quando eu falo ogni giorno, eu tô querendo falar o quê? Todos os dias. Ogni giorno, todos os dias. Ogni settimana, toda semana. Ogni mese, todo mês. Veja, eu estou falando de ações que acontecem em um determinado... Elas se repetem, né? Em um determinado período de tempo. Por exemplo, aqui. Ogni giorno è sempre la stessa cosa. Veja, as mesmas coisas estão acontecendo todos os dias. Então, em vez de eu falar tutti i giorni, os italianos vão sempre querer simplificar mais e vão simplesmente falar ogni giorno, tá? Então, esse ogni tem 2 significados. E aí, temos mais uma palavra interessante. Stessa. E atenção aqui à pronúncia. Não é nem estessa e nem estessa. É stessa. Stessa. Tá? Stessa que é mesma. Opa. Stessa. Vou escrever aqui para vocês. Mesma. S mudo, a gente tem que sempre fazer muito atenção, tá? Porque ele não vai ter som. Por isso, uma S muda. Stessa, tá? Então, ogni giorno é sempre la stessa cosa, a mesma coisa. Tranne. Essa palavra é muito legal. Tranne. O que significa? Não vai ter um significado exato em português. Mas a gente sempre vai utilizar essa palavra quando a gente quiser excluir algo, tá? Então, por exemplo, na frase ele fala assim: ogni giorno è sempre la stessa cosa, tranne il fine settimana. Veja, todos os dias a mesma coisa. Agora eu vou fazer uma exclusão. Tranne il fine settimana. Então, o que eu tô esperando com essa ideia? De que o que ele vai falar depois seja algo diferente do que ele faz durante a semana. Essa é a ideia que tranne nos traz. É sempre de exclusão. Tranne il fine settimana, nella quale mi alzo un po' più presto. Então, no qual eu me levanto de novo, me alzo, un po' più presto. Novamente a palavra presto aqui. Então, um pouco mais cedo. Per andare a giocare a tênis. Então, para ir jogar tênis. Tu fai qualche sport? Tu fai qualche sport? Veja, aqui a gente tem a palavra qualche. E o que significa isso? Qualche é algum esporte. Dependendo, pode ser algum ou alguma, né? E aí a Maria responde:
purtroppo, infelizmente, Grazie, Jackson, grazie. Então aqui a gente tem a palavra purtroppo, que é infelizmente. Purtroppo, infelizmente. Infelizmente, tá? Então, purtroppo non faccio molto sport. A volte, e aqui nós temos uma outra palavra muito importante, a volte, às vezes, tá? Então, nós temos a volte, qualche volta, talvolta, significam as mesmas coisas, que é às vezes. Então, a volte, io e mio marito giochiamo a pallavolo. Às vezes, eu e meu marido jogamos, né, vôlei, tá? Aqui nós temos o verbo giocare, que é jogar ou brincar, né? Nesse caso, como é a pallavolo, é jogar vôlei. E aqui essas duas falas são muito interessantes, tá? Porque aí o Marco fala assim: Vi piace la pallavolo? Veja, o que ele quis dizer com essa frase? Qual é esse verbo que ele usou? Esse verbo é o verbo piacere, que é o verbo gostar, tá? E nessa aula a gente vai entender como a gente pode usar esse verbo, tá? Esse verbo, para quem já tem um contato aí mais próximo com o italiano, sabe que esse verbo ele não vai seguir uma conjugação, né? Como os outros verbos no italiano. Então a gente vai ter que utilizá-lo de uma forma diferente. Aí então Marco pergunta, né, para Maria: Vi piace la pallavolo? E ela responde: então vocês gostam, né, de vôlei? Aí ela responde: Sì, ci piace tantissimo. Sim, nós gostamos muito. E fala: Il mio treno è arrivato. O meu trem chegou. Tchau, Marco. Então ela, né, se despede ali do Marco e ele fala: Tchau, Maria, a presto. E o que quer dizer esse a presto? É um até logo, né? Um até mais. Então aqui a gente viu todo o diálogo, a gente dissecou várias partes aí de vocabulário, tá? E a gente vai fazer um resumão de duas coisas, dois assuntos principais e interessantes que a gente tem aqui nesse diálogo, tá? O primeiro são os verbos reflexivos em italiano e o segundo é como utilizar o verbo piacere, tá? Mas antes disso, eu quero de novo fazer mais um exercício de ascolto, tá? Então a gente vai novamente escutar esse... Tô aqui, mais uma vez, né? Então a gente vai mais uma vez escutar esse diálogo e eu quero que vocês percebam como agora, depois da gente já ter ouvido uma vez, trabalhado em cima desse diálogo, como começa a ficar mais fácil a compreensão, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui mais uma vez. Ciao Maria, come va? Non c'è male, e tu? Bene, quanto tempo che non ci sentiamo? Sì, il mio nuovo lavoro è lontano da qui, quindi devo prendere il treno più presto. A che ora ti svegli? Io mi sveglio sempre alle 6 e mi alzo alle 6:30, poi faccio la doccia, dopo faccio colazione ed esco di casa alle 8. E tu? Io mi sveglio con calma, guardo un po' di telegiornale e mentre bevo il caffè leggo anche il quotidiano. Ogni giorno è sempre la stessa cosa, tranne il fine settimana, nella quale mi alzo un po' più presto per andare a giocare a tennis. Tu fai qualche sport? Purtroppo non faccio molto sport e a volte io e mio marito giochiamo a pallavolo. Ah, vi piace la pallavolo? Sì, ci piace tantissimo. Il mio treno è arrivato. Ciao Marco. Ciao Maria, a presto! Perfeito, ragazzi. Ficou mais fácil a compreensão, né? E esses passo a passos que a gente tá fazendo aqui são extremamente importantes, tá? Então é muito legal, eu sempre indico para os meus alunos.
primeiro a gente ouve o texto, o áudio sem o texto. Por que isso, Maria Rita? Pra gente ter um primeiro contato e a gente começar a ver como que tá a nossa compreensão. Isso nos dá um norte. Depois a gente vê junto com o texto, para ter uma noção maior do que está falando, das palavras que talvez a gente não entendeu da primeira vez. Aí depois a gente disseca o texto. Vai fala por fala, palavra por palavra, estrutura gramatical por estrutura gramatical. E aí, por último, a gente finaliza ouvindo de novo. Porque o que é importante a gente fazer num diálogo ou num exercício com áudio é justamente a prática do ascoltare, tá? Então vamos lá, agora eu quero comentar com vocês, ó. Tinha preparado aqui um slide pra gente, tá? Falando aqui dos verbos reflexivos, ou em italiano, i verbi riflessivi, tá? Vamos falar um pouquinho o que são esses verbos, tá? Vamos entender eles. Eu vou colocar vocês aqui. Acho que deu, peraí. Ah, peraí. Ai, acho que ficou parado aqui. Grazie, Lilian, grazie. Então, vamos lá. O que são verbos reflexivos, né? Nossa, vocês estão tortos. Eu vou colocar vocês aqui, tá? Ó. Tá dando pra me ver legal? Então, vamos lá. O que são verbos reflexivos, tá? Nós temos esses verbos em português também? Sim. São todos aqueles verbos que vão terminar por esse ser. Chamar-se, levantar-se, tá? Eles são chamados de verbos reflexivos. E esses verbos também existirão em italiano. E como que nós vamos percebê-los? Porque igual em português, eles vão terminar de uma forma diferente. Eles vão terminar sempre com si. Como assim, Maria Rita? Não entendi. Vamos lá. Vamos relembrar como geralmente terminam os verbos normais em italiano. Nós temos 3 conjugações. Are, ere, ire, tá? E esses verbos eles vão terminar de um modo diferente. Vão virar arse, erse, irse. Legal, Maria Rita. Então eu sei que agora, para eu identificar um verbo reflexivo, eu preciso sempre ver a terminação dele. Maravilha. Só que tá, o que significa ser um verbo reflexivo? Significa que eu vou ter que tomar um cuidado maior na hora de conjugar esse verbo. E qual cuidado vai ser? Sempre antes da conjugação do verbo, eu vou ter que acrescentar alguns pronomes. Quais pronomes são esses? Os chamados pronomes reflexivos, ou em italiano, pronome riflessivi. Quais são esses em italiano? Mi, ti, vocês querem que eu escreva aqui para vocês? Mi, ti, si. Opa, sem acento, que aqui corrigiu. Si, ti, vi, si. Sem acento que dá. Opa. Então, esses são os nossos pronomes reflexivos aqui em italiano. Lembrando, esses pronomes, eles são obrigatórios antes dos verbos, tá? Então, mi, ti, si, ti, vi, si. Aí vocês devem estar com a dúvida. Vamos relembrar daqueles 2 verbozinhos que a gente viu lá no diálogo? O primeiro era o verbo svegliar-se. Opa! A gente já viu que esse verbo terminou diferente. Terminou com si, agora a gente já sabe que esse verbo é chamado verbo reflexivo. Então, para a gente fazer a conjugação desse verbo, antes eu vou ter que colocar os pronomes. Quais pronomes? Esses que a gente acabou de falar. Então, vamos ver como fica essa conjugação? Olha só. Io mi sveglio. Tu ti svegli. Lui, lei si sveglia. Noi ci. E aqui é muito importante a diferença do tu, ti, pro noi, ti. Ti, ti. Eu gosto sempre de reforçar. É óbvio que aqui eu tô forçando bem para vocês entenderem
a diferença de sonoridade, tá? Então, tu ti svegli, noi ci svegliamo. Voi vi svegliate, loro si svegliano, tá? Essa é a conjugação do svegliar-se. Maria Rita, como que eu faço para conjugar? Você falando foi fácil, mas como que eu faço com os outros verbos? Muito simples, tá? Qual que é a diferença dos verbos reflexivos? A única é que a gente vai ter que colocar os pronomes reflexivos antes. Aí eu pego o verbo e vejo. Bom, esse se significa que é reflexivo, já sei, coloco o pronome. Depois eu vou dar uma olhada no que vem antes desse se. Opa, no caso aqui de svegliar-se, vem o ar. O ar vai ter a mesma conjugação dos verbos regulares que terminam em are. Então veja, se eu pegar a conjugação do parlare, vai ser a mesma do svegliar-se, só com a diferença do pronome na frente. Legal, Maria Rita. E se fosse, por exemplo, o verbo nasconder-se? Nasconder-se. Se esconder em italiano. Bom, se, sei que é pronome reflexivo, sei que o indica que é da segunda conjugação. Vai ser igual os verbos que terminam em ere. E se fosse vestir-se? Muito fácil. Se eu sei que é reflexivo, preciso colocar pronome. Só que antes dele tem o ir. Então indica que é igual os verbos da terceira conjugação, que terminam com ire. Viu como ficou mais fácil? Tá, Maria Rita, mas agora como que eu faço para saber o radical? Que é a partir do radical que eu coloco as terminações. Muito fácil. Eu mando embora o ar-se, se for, né, da primeira conjugação, o er-se, se for da segunda, e o ir-se, se for da terceira. Do resto, é igual a qualquer verbo. As pessoas às vezes se assustam com esses verbos que tem, né, pronomes aí, pensam que é difícil, mas não, se a gente olhar, é a mesma coisa, a gente só tem que ter atenção de colocar os pronomes antes, tá? Então, eu vou querer conjugar aqui com vocês o nasconder-se, tá? Vem comigo, ó. Io mi nascondo, tu ti nascondi, lui, lei si nasconde, noi ci nascondiamo, voi vi nascondete, e loro si nascondono. E o vestir-se? Io mi vesto, e não é io mi visto, tá? Porque o radical do verbo é com e, então é muito importante a pronúncia. Io mi vesto. Tu ti vesti. Cuidado com esse T também, a gente não pode em momento algum deixar ele ter o som do CI, tá? Vesti, não, isso não existe. Tu ti vesti. Parei aonde? Lui, lei si veste. Olha a diferença do I pro E que eu gosto muito de ressaltar sempre, tá? Tu ti vesti, lui, lei si veste. Noi ci vestiamo. Voi vi vestite e loro si vestono. Não é vistono, tá? Vestono. Viu como é fácil? É a mesma conjugação dos verbos regulares. A gente não precisa temer eles. E por que esses verbos são importantes? Várias coisas que a gente, quando a gente vai falar da nossa rotina, a gente tem como utilizar. Voltei aqui. Exemplo foi no contexto do diálogo que a gente viu, né? Então veja, o Marco pergunta para Maria: a que hora ti svegli? Tá? A que hora ti svegli? Maria Rita, eu posso falar sem o pronome? De jeito nenhum. Tem que sempre vir acompanhado do pronome. Aí a Maria vai lá e responde: io mi alzo. Verbo alzar-se que a gente viu. Io mi alzo, tá? Tem sempre que vir então com esse pronome. Agora, a gente vai para a segunda parte aqui da nossa gramática que a gente pode tirar desse diálogo. Vou mostrar aqui para vocês. Que é justamente esse verbo maravilhoso, que é o verbo piacere. A gente já viu então que o piacere é o verbo gostar, tá? Só que ele não vai poder ser conjugado como os outros verbos. Porque como que eu conjugo os outros verbos regulares no presente em italiano?
acho o radical e desse radical eu coloco terminações, certo? Só que esse piacere, ele vai ser um verbo diferente. Como assim diferente? Ele vai ter simplesmente duas formas. A primeira é o piace. Vou escrever aqui para vocês. O piace. Quando que eu uso piace? Sempre no singular ou para singolare ou para os verbos no infinitivo, tá? E temos uma segunda forma fixa desse verbo, que é a forma piacciono. Piacciono. Que nós iremos utilizar no plural. Al plurale. Justo, tá? Então, a gente no presente desse verbo, tá? A gente vai ver agora no presente, porque é o que a gente viu lá no diálogo. Esse verbo tem essas duas formas. Só essas duas? Só. E aí, para quem novamente já tem um contato, viu que eu não vou poder falar, por exemplo, io piace. Por quê? Porque isso não existe. Com esse verbo, nós vamos ter que utilizar outros pronomes. Como assim, Maria Rita? Preciso me preocupar agora em entender quais são esses pronomes? Não. Eu vou falar tudo muito detalhado para vocês, ó. Esses são os pronomes, tá? Então, aqui, ó. Em vez da gente utilizar io, eu vou utilizar mi. Ou também a me. Em vez de eu utilizar tu, eu vou utilizar ti ou a te. Em vez de utilizar lui, eu vou utilizar li, ou se não, a lui. Em vez de eu utilizar lei, vai ser o le, ou então a lei. Em vez de eu utilizar o noi, eu vou utilizar o ti ou a noi. Em vez de eu utilizar o voi, o vi ou a voi, e o loro, eu só tenho uma forma li ou a loro. Maria Rita, simplesmente io, simplesmente lui, eu tenho que dizer a lui. Porque esse verbo, a gente vai ver que ele pede esse pronome indireto, tá? Ele não pode ter o pronome pessoal em italiano. A gente vai ter que trocar por esses pronomes. E aí vem a segunda grande dúvida dos alunos. Maria Rita, então quer dizer que se eu quero falar, nós gostamos de bolo, eu vou ter que usar o piacciono? Não. A gente sempre vai ter que olhar para aquilo que vem depois. Nesse caso, eu tô falando bolo. Bom, vamos ver essa palavra em italiano. Bolo é torta. Bom, torta é uma palavra no singular. Então, como que eu posso falar que nós gostamos de bolo? Ci piace la torta. Ci piace la torta. Nós gostamos de torta. E se fosse que nós gostamos de biscoitos? Bolacha, né? Ci piacciono i biscotti. Opa! Eu usei o mesmo ti para piace e piacciono? Sim, porque o verbo piacere não vai concordar com a pessoa, mas vai concordar com o objeto do qual eu gosto. Então, torta, singolare, eu usei o piace. Piacciono, plurale, biscotti, plurale, eu usei o piacciono. E se eu quisesse falar a noi, piace la torta. Posso, Maria Rita? Tranquilamente. E se eu quisesse falar pra mim e pro meu marido? A me e a mio marito e a mio marito piace la torta. Piace la torta. Maria Rita, de novo piace? Sim, de novo porque esse piace tá relacionado sempre à torta. Então, esquece o que vem antes. Foca no que tá vindo depois. Tá legal?
E o que é interessante a gente ver? Vamos voltar lá no diálogo? Opa, olha a pergunta que o Marco faz para Maria. Vi piace la pallavolo? Vamos entender por que agora aqui ele colocou vi piace? Porque ele tá falando pra Maria e o marido da Maria, tá? Então são duas pessoas, ou seja, voi. Então ele usou o vi. Vi piace la pallavolo? E por que ele usou piace e não piacciono? Porque é la pallavolo, é o vôlei, tá? Aqui em italiano vai ser feminino, la pallavolo. Então veja, e olha só o que a Maria responde. Sì, ci piace tantissimo. Opa, mas Maria Rita, ela não usou o pallavolo. Tudo bem, não tem problema nenhum. Por quê? Porque na frase de cima ele já tinha dito. Então, a gente sabe pelo contexto que está se referindo a la pallavolo. E por isso que ela usou piace e não piacciono. Porque é singular. Ficou claro, né? Foi várias informações assim, uma atrás da outra. Tá dando para entender, ragazzi? Ficou alguma dúvida? Viu como é legal a gente ter um contexto e a partir desse contexto a gente ir construindo a ideia de gramática? Que a gramática não precisa ser chata, veja. A gente tá saindo de um contexto, vamos entender o porquê que a gente tá falando aquilo, né? Isso é muito legal. E aí, então, eu fiz alguns exemplos aqui pra vocês, tá? Pra gente treinar esse verbozinho. Mi piace ballare. Por que eu usei aqui o piace e não piacciono? Porque tá se referindo a ballare, verbo no infinitivo. A Luísa non piacciono le macchine piccole. Veja, como que eu faço a negação? Muito fácil, a gente só coloca o non, tá? Ti piace l'Italia? Por que eu usei aqui piace? Porque é singular, l'Italia. Ci piacciono i dolci brasiliani? Ci piacciono i dolci brasiliani? Por que o piacciono? Porque é i dolci. Tá legal? Plural. Novamente, a gente vai usar o piacciono. E agora, eu quero deixar aqui, tá? Pra quem for assistir essa live, pra você que tá assistindo aí. É óbvio que eu não consigo falar diretamente com você, né? Mas eu quero propor um exercício de conversação aqui, tá? Que é o que eu faço com os meus alunos em sala de aula, depois que a gente trabalha em cima de um texto. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês, eu tinha feito tão bonitinho. Mas, ó, aqui a gente tem algumas perguntas, tá? Pra gente praticar tudo isso que a gente viu hoje, tá? A questão dos verbos e a questão dos verbos reflexivos e do verbo piacere. Quem tiver interesse, tá? Eu sei que às vezes tem algumas pessoas tímidas, mas se alguém quiser participar, é só clicar aqui no participar, tá? Para responder comigo essas perguntas. Mas se você é tímido e não quer aparecer na live, eu vou simplesmente só fazer a pergunta e tenta você, aí da sua casa, ver se reteu o conteúdo, quer ver se realmente aprendeu. Responde oralmente, tá? Ou se não, manda aqui no comentário também. O importante é a gente formular essa ideia, tá? Então vamos lá. Primeira domanda é: perché Marco non vede spesso Maria? Spesso é frequentemente. Então, perché Marco non vede spesso Maria? Eu vou dar um tempo aí para vocês formularem a pergunta, tá? Baseada no texto que a gente, no diálogo que a gente acabou de ver, tá? Tá legal? E aí, foi fácil? E a resposta qual é? Marco non vede spesso Maria perché adesso lei prende il treno più presto. Viu? Olha só que legal. Olha só que legal, a gente usou os mesmos verbos que foram utilizados nessa resposta, que foram utilizados aqui no diálogo. Só que na hora de eu formular a minha pergunta, eu tive que conjugar em uma outra pessoa. Então a gente já teve 3 gatilhos mentais para o nosso cérebro de rever esse verbo em diferentes contextos, tá? Isso é muito legal. Próxima pergunta aqui. A que hora si sveglia Maria? A que hora si sveglia Maria? E aí, vocês lembram?
Maria, vamos lá a resposta, tá? Maria si sveglia alle 8. Não? Peraí que eu errei aqui. Alle 6. Maria si sveglia alle 6. Tá? Então, quem respondeu isso tá correto. Próxima pergunta. Che cosa fa Maria prima di uscire di casa? Vou repetir, tá? Che cosa fa Maria prima di uscire di casa? Vamos lá. Pronto? Então vamos à resposta. Maria fa la colazione. Maria fa la colazione, tá? Vamos à próxima pergunta. A che ora si sveglia Marco? A che ora si sveglia Marco? A che ora si sveglia Marco? Nei fine settimana, ok? Ho dimenticato di dire. Marco si sveglia alle 8. Marco si sveglia alle 8 è a risposta. Dopo, ragazzi, mais uma pergunta. Quale sport fa Maria? Quale sport fa Maria? Um tempinho aí para vocês responderem. Maria gioca la pallavolo. Risposta. Maria gioca la pallavolo. Tá? E última pergunta aqui. Quale sport piace a Maria e a suo marito? Vamos tentar responder agora aqui com os pronomes, tá? Pra gente praticar. Gli piace la pallavolo. La pallavolo. Risposta. Gli piace la pallavolo. E por que gli? Porque é a loro, a Maria e a suo marito, tá? Então, gli piace la pallavolo. Conseguiram responder? Foi muito difícil. E agora, tá? Para quem quiser, é só me mandar um direct, tá? Que eu mando esse material que eu preparei da aula. E olha o bônus que eu coloquei aqui para vocês. Eu deixei nos slides flashcards, tá? Para quem não sabe como estudar com flashcards, tem uma live que eu falei só disso, tá? E deixei também um conteúdo lá no feed para vocês praticarem com as principais palavras que a gente viu no diálogo. Presto, a volte, vejam só, a volte, ogni, que eu falei que pode ser cada, ou todo, ou toda. Veja, mentre, enquanto, tranne, que a gente comentou da ideia de exclusão, tá? Quem chegou agora na live, fiquem tranquilos, eu vou deixar essa live salva lá no feed, tá? É só entrar lá que vai estar salvo e você pode praticar esse diálogo. Stessa, qualche, que a gente comentou no diálogo, purtroppo. Então, todas aquelas palavras, tá? Deixa eu virar aqui. Todas aquelas palavras que a gente viu, que a gente comentou, palavra por palavra do diálogo. Se vocês querem realmente memorizá-las e aprendê-las, o que eu aconselho a vocês? Manda uma mensagem para mim no direct. Eu mando esse material para vocês. Os flashcards já estão feitos. Todo dia dá uma revisada, vocês vão poder ouvir também. E depois tentem fazer frases, tá? Aqui o tempo, nossa, já foi 1 hora de live, meu Deus. Tentem colocar essas palavras em diferentes contextos, tá? Revisem elas de novo no diálogo e formem frases com elas. E memorizem todos os dias. Vai lá, dá uma olhadinha nessas palavras, veja se consegue lembrar o significado e colocar em um outro contexto. Bom, é tudo que eu tinha para falar hoje para vocês. Queria agradecer a participação de todos. Se ficou alguma dúvida, quem quiser o material, por favor, é só me mandar uma mensagem no direct que eu mando, tá? E qualquer dúvida também pode me mandar uma mensagem.
Allora, vi ringrazio tantissimi ragazzi, veramente. Un bacione grande grande e ci vediamo in un altro video in diretta, ok? Un bacione a tutti, ciao ciao! Grazie, grazie. Grazie a voi, Mariga e Jackson. Perfetto, perfetto. Un bacione, ciao ciao. Buonasera.